And in like 6 fights, he wins the title 5. There is a house in Charming. Der Atlas. Pereira versus Rio. Está aí um cara que era kickboxing, que nunca esteve no MMA antes. Eu não sei se vocês sabem, mas o kickboxing tem muita diferença para o MMA. Apesar de poder usar chutes também, é muito diferente do MMA. E ele entra nesse esporte em apenas 6 lutas no UFC, ele ganha o cinturão, ou 5 lutas, não sei exatamente. Seja lá o que for, ele tem pouco mais de 10 lutas no UFC, ou 11 agora, e já tem 2 cinturões em 2 categorias de peso diferentes. Ele derrotou todos os caras tops e isso é realmente incrível. Mas há algo que é tangível nele. Seu gancho de esquerda, seu tamanho, sua força, seu poder, sua fisicalidade, sua habilidade de golpe, sua habilidade de chutar a perna. Se for preciso, ele tira sua base. Ele sabe muito bem como fazer isso. Já vimos alguns outros caras fazer isso também, mas alguns tinham experiência no MMA, e esse cara não tinha nenhuma. Pereira ele entrou no MMA sem experiência alguma, e isso é uma loucura. Agora ele tem a faixa preta de jiu-jitsu, sabemos que o forte de Pereira é em pé, mas ele também está se levantando bem. Sabemos que ele precisa se virar quando estiver deitado no tatame. E parece que agora ele está aprendendo isso. Mas o que sabemos sobre Pereira, sua fisicalidade e todas essas coisas, mas a razão pela qual ele é tão bom nisso, não é porque ele é um valentão, é porque ele é realmente bom. As pessoas têm o costume de falar quando um cara troca de categoria, se ele perde é por causa do peso e todas essas coisas, mas Pereira é tão bom como lutador, mentalmente falando, tecnicamente, fisicamente. Sabemos do gancho de esquerda dele. Sabemos sobre a sua força física e a sua capacidade de chutar. Tudo isso. Mas o que exatamente estava em exibição naquela noite de sábado? Ele colocou Rio em uma posição onde ele não conseguia acertar um soco. Ele estava apenas empurrando o Rio para trás. Pereira manteve Rio totalmente em desvantagem. Ele se colocou em uma posição onde forçou Rio a atacar primeiro. Pereira cronometrou aquele momento com aquele lindo gancho de esquerda. Foi mais ou menos um meio gancho de esquerda. Ele consegue se adaptar aos momentos, ao oponente, à distância exata, o tipo de golpe que ele vai usar. Mas aqui está a parte que estamos perdendo, a parte que é difícil para as pessoas entenderem. É tudo sobre a sua presença. Aquela entrada dele como um guerreiro da tribo, a única coisa que faltava era aquela tinta de guerra, aquele olhar intimidador. Há alguns lutadores que fazem isso de forma artificial, mas com Pereira não é artificial, ele é apenas frio, e isso chamou muito a minha atenção. Ele simplesmente emana isso quando está lá em cima do octógono. Ele é como um cozinheiro que tem que preparar um bife. Ele vai apenas te cozinhando aos poucos e preparando aquele gancho de esquerda. Pereira chega perto de ser uma força da natureza. É quase imparável. Eu sei que ele foi nocauteado por Izzy, mas deixem isso de lado. Mas o que eu vi nessa noite de UFC 300 foi uma força quase imparável. Ele é uma anomalia da natureza. É como um tornado chegando. Você não pode parar esse tornado. É uma força imparável. Você pensa, meu Deus, eu vou ser destruído por esse tornado. Pereira faz você se sentir exatamente assim. Eu realmente acho que o Rio sentiu isso. Antes mesmo daquele soco entrar, ele sentiu isso vindo na direção dele. É como se não houvesse nada que ele pudesse fazer. É como se Pereira estivesse falando, você é meu e eu estou indo pegar você. Eu sei que eu estou indo um pouco longe para realmente tentar explicar o que aconteceu naquela luta. Foi isso que eu vi, foi isso que eu senti. Ele apenas drena você com a presença dele, cara, com aquela força. Pereira é isso que ele é. Pra mim ele já tinha vencido o Rio antes mesmo daquele gancho entrar. Ele finalizou de uma forma tão incrível, ele não deu aberturas. Bom,
Isso é tudo que eu tenho a dizer sobre Pereira. Foi um nocaute espetacular. Eu espero que eu tenha conseguido explicar da maneira que eu queria, que vocês possam apreciar isso. Pereira, eu agradeço você por você ser isso, por você ser quem você é. O lutador, ele tem que ser bom em pé, no chão e em todos os outros departamentos, mas principalmente na cabeça. Você tem que ser bom na mente. Você tem que ser muito bem fortalecido mentalmente. Pereira tem isso. Agora, Oliveira versus Tsarukyan. O Tsarukyan quase dormiu naquela guilhotina. E ele conseguiu voltar e conseguir uma vitória por decisão dividida. Deixe-me falar algumas coisas sobre essa luta. Eu vi Arman Tsarukyan a caminho do octógono socando alguém na arquibancada, mas tirando esse ponto, foi uma luta muito interessante. Sobreviver àquela guilhotina não é fácil. Parecia que o Tsarukyan estava dormindo naquela guilhotina, mas ele fez exatamente o que ele deveria fazer: ficar de bruços para evitar ser sufocado. Agora vamos ao BMF. Essa luta é potencialmente uma das melhores de todos os tempos. Quando o BMF está em disputa, apenas um homem vai sair dali em pé. É exatamente isso que o BMF é. E nos últimos segundos, Max e Gate fizeram aquilo. Foi incrível, histórico. Max aponta para o centro do octógono e diz: vamos terminar aqui. E é claro, o Gate vai. Ele não foge da luta.